Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 17 de maio. Título: Eis o que você deverá fazer quando estiver desanimado e pronto para desistir. Texto base, Hebreus capítulo 10, verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. O que você deve fazer quando se sente desanimado e perigosamente perto de duvidar da integridade de Deus? Quando você começa a pensar que ele poderá não cumprir o que lhe prometeu? Hebreus capítulo 10, verso 32 nos diz o que devemos fazer quando nos encontrarmos nessa situação. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados. Esse versículo foi escrito para os crentes que ficavam desanimados a ponto de se sentirem tentados a desistir e abandonar seu forte posicionamento de fé. Eles haviam esperado um longo tempo para que as promessas de Deus se realizassem e começassem a sentir que sua resposta nunca viria. Porém, exatamente quando estavam prestes a desistir, eles leram esse versículo que lhes lembrou de quando haviam sido iluminados. A palavra iluminado vem da palavra grega fotísido, que significa acender, brilhar, iluminar, tornar visível ou radiar. Ela dá a impressão de um lampejo brilhante de luz que deixa uma impressão permanente e duradoura. Dela provém a palavra fotografia, que traz à mente o flash ofuscante de uma câmera. Aqui, essa palavra é usada para ajudar aqueles crentes em luta e a colocarem suas dificuldades presentes em pausa durante alguns minutos para poderem lembrar-se do que experimentaram quando ouviram a palavra de Deus pela primeira vez e foram iluminados. Talvez você consiga se lembrar de um momento de sua própria vida que foi como se de repente alguém acionasse o interruptor e acendesse a luz, removendo a escuridão dos seus olhos para que você pudesse ver as coisas com clareza. Foi exatamente assim que me senti quando finalmente o Espírito de Deus revelou a mim a verdade do batismo no Espírito Santo. Eu o vi, eu o compreendi, eu fui iluminado por aquela verdade. O lampejo brilhante da luz do Espírito sobre a minha mente foi tão forte que causou uma marca permanente e duradoura em minha vida. De fato, nunca mais fui o mesmo desde então. Você consegue pensar em um momento de sua vida em que o Espírito Santo iluminou você quanto a alguma verdade? Talvez ele tenha iluminado você quanto à cura. Foi como se seus olhos fossem finalmente abertos e você compreendesse a obra da cruz sob uma luz nova e diferente. Ou talvez você tenha sido iluminado sobre o poder de dar. Após lutar com o dar durante todos esses anos, foi como se alguém tirasse o véu que curava sua compreensão. E bum, você viu, você foi iluminado sobre o dar. E a luz dessa verdade criou uma marca permanente e duradoura em sua vida. Você se lembra da primeira vez em que a palavra de Deus atingiu o seu ser como um raio? Você viu a verdade e ela gerou uma ordem perfeita a partir do caos que havia em sua vida? E a primeira vez em que Deus falou ao seu coração sobre o seu grandioso sonho para a sua vida? Você se lembra da alegria que você sentiu? Quando você fica desanimado e é tentado a desistir, quando os tempos são difíceis e a sua fé não encontra realização tão rapidamente quanto esperado, você precisa decidir colocar tudo em modo de espera. Diga sua mente para ficar em silêncio. Ordene as suas emoções que se acalmem. E lembre-se de quando você foi pela primeira vez iluminado para as verdades da palavra de Deus. É precisamente por isso que Hebreus 10, verso 32, nos insta. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados,
As palavras dias anteriores provêm da palavra grega proteron. Essa palavra aponta os leitores de volta a tempos anteriores, quando eles vieram a conhecer o Senhor e estavam transbordando de alegria, esperança e fé. Agora, porém, anos se passaram. Esses crentes passaram por muitas lutas e o cansaço se instalou. Muitas de suas orações permaneceram não respondidas. O diabo está lhes dizendo que nenhuma das respostas que esperam ver manifestadas se tornará realidade e eles estão tentados a desistir. Às vezes, quando você está desanimado, é bom voltar o filme em sua mente um pouco e rever experiências anteriores com o Senhor, quando a fé era simples e a vida era descomplicada. Você se lembra de quão precioso eram aqueles dias? Você se lembra de quão transformado você foi pelo poder de Deus? Você se lembra do riso e da alegria que você experimentou? Lhe faz bem ensaiar essas experiências, porque elas agitam você, encorajam você e reúnem forças para a batalha que você está enfrentando nesse momento. À luz dessas palavras gregas, Hebreus capítulo 10, verso 32, transmite a seguinte ideia: vocês precisam lembrar-se e nunca se esquecerem de como era nos primeiros dias, como seus olhos foram abertos e você realmente viu a verdade pela primeira vez. O seu chamado divino, o seu sonho dado por Deus, precisa ser uma luz em seu coração para que você possa se recordar repetidas vezes. Chame a lembrança como Deus lhe falou pela primeira vez e medite na promessa que ele lhe fez. Isso o ajudará a superar o cansaço que está tentando colocá-lo para baixo. Mantenha o seu sonho cintilando brilhantemente em seu coração e em sua mente, uma poderosa luz e revelação que ilumina o seu caminho através de qualquer treva que o inimigo possa trazer contra você. Minha oração para hoje. Senhor, ajuda-me a nunca esquecer aquelas primeiras experiências que tive contigo após receber a salvação. Lamento muito ter deixado as complexidades da vida me roubarem a alegria. Hoje te peço que me ajudes a voltar à simplicidade da fé que já tive. Admito ter ficado desanimado, mas hoje estou me decidindo a ficar encorajado. Eu te agradeço por me ajudares a restabelecer o meu foco e me lembrar de que a tua palavra é imutável e as tuas promessas são fiéis. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso corajosamente que o desânimo não tem lugar em mim. A palavra de Deus é fiel. O diabo é um mentiroso. E as minhas circunstâncias não são permanentes. E com o poder de Deus, vencerei as situações que hoje enfrento. Decido isso, declaro isso e proclamo que isso é a verdade. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Que pensamentos se agitam em seu coração quando você para e se lembra dos primeiros dias, logo depois de você chegar ao Senhor? Você consegue se lembrar de quão preciosos e emocionantes eram aqueles dias? 2. Qual palavra você usaria para descrever como era a sua vida cristã naqueles primeiros dias após ter recebido a iluminação? Número 3. Você consegue se lembrar de um momento em que você foi especialmente iluminado pelo Espírito de Deus no tocante a alguma verdade da Bíblia? Qual foi essa verdade? E como essa iluminação afetou a sua vida? Sejamos abençoados na prática da palavra.